As santas mulheres estavam perto da pequena porta de Nicodemos, quando o Senhor ressuscitou. Nada notaram dos prodígios que nesse momento se deram, nem sabiam que fora posta uma guarda à porta do túmulo. Pois na véspera, como era sábado, ninguém fora ao sepulcro e elas tinham ficado de luto com as portas fechadas. Inquietas diziam umas às outras: quem nos tirará a pedra da porta? Pois no desejo de prestar homenagem ao corpo do Senhor, tinham se esquecido inteiramente da pedra. Tinham a intenção de derramar água de nardo e unguentos sobre o corpo do Senhor e cobri-lo de flores e ervas aromáticas, pois não tinham contribuído para as especiarias usadas no embalsamento, de cujas despesas se encarregara Nicodemos, e por isso queriam agora oferecer ao corpo do Senhor e Mestre o que de mais precioso podiam encontrar. Salomé comprara a maior parte. Não era a mãe de João, mas outra Salomé, uma senhora rica de Jerusalém, aparentada com São José. Resolveram que iriam pôr as especiarias sobre a pedra diante do túmulo e esperar até que, porventura, viesse um dos discípulos que lhes abrisse as portas. No entanto, continuavam caminhando para o jardim do sepulcro. Vi os guardas deitados em redor como mortos e com os membros tortos. A pedra fora colocada do lado direito da gruta, de modo que se podia abrir a porta, que porém ainda estava encostada. Vi através da porta, no leito sepulcral, os panos em que o corpo de Jesus tinha sido envolto. O pano largo que cobria todo o corpo estava inalterado, apenas vazio e encolhido, continha somente as ervas aromáticas. A faixa com que fora enrolado estava ao longo do lado anterior do leito sepulcral, mas não fora desenrolada. O pano com que Maria lhe cobria a cabeça encontrava-se na cabeceira à direita, na mesma posição em que lhe envolvera a cabeça, apenas o véu do rosto fora aberto. Vi então as mulheres se aproximarem do jardim. Vendo as lanternas da guarda e os soldados deitados em redor, assustaram-se e, deixando de lado o jardim, seguiram alguns passos em direção ao Gólgota. Madalena, porém, esqueceu-se de todo o perigo e entrou apressada no jardim. Salomé seguiu-a a alguma distância. Eram as duas principalmente que tinham comprado os unguentos. As duas outras mulheres eram mais tímidas e ficaram fora do jardim. Vi Madalena deparando com os guardas correr assustada para trás ao lado de Salomé. Depois avançaram juntas e, passando timidamente por entre os soldados que ainda estavam atordoados, entraram na gruta. Viram a pedra já afastada. As portas estavam encostadas como provavelmente Cássio as deixara. Então abriu Madalena com grande ânsia uma das portas, olhou assustada para o leito sepulcral e viu todos os panos vazios e separados. Tudo estava cheio de esplendor e um anjo sentado à direita sobre o túmulo. Madalena ficou espantada. Não sei se ouviu qualquer palavra do anjo. Correu precipitadamente para fora do jardim pela pequena porta de Nicodemos, ao encontro dos apóstolos reunidos na cidade. Também não sei se Maria Salomé, que não entrara na gruta, ouviu alguma palavra do anjo. Vi-a fugir do sepulcro e do jardim, muito assustada, logo depois de Madalena, e juntar-se às mulheres que ficaram fora do jardim, às quais anunciou o que sucedera. Tudo isso foi feito com grande pressa e com o espanto de quem viu espíritos. As outras mulheres, ouvindo as notícias de Maria Salomé, assustadas e ao mesmo tempo satisfeitas, não ousaram por algum tempo entrar no jardim.
Cássio, porém, depois de sair do sepulcro, demorara-se algum tempo nos arredores, esperando ver Jesus ou que este aparecesse talvez às mulheres que se aproximavam. Dirigiu-se depois apressadamente à porta da cidade para levar notícias a Pilatos e, passando perto das santas mulheres, contou-lhes em poucas palavras o que vira, exortando-as a que fossem verificá-lo com os próprios olhos. Então recobraram ânimo e entraram juntas no jardim, e tendo entrado com muito medo na gruta, viram diante delas os 2 anjos do sepulcro, em vestes sacerdotais, brancas e resplandecentes. As mulheres, extremamente assustadas, estreitando-se uma à outra e cobrindo o rosto com as mãos, inclinaram-se até a terra. Um dos anjos, porém, falou-lhes, dizendo que não se assustassem, não procurassem ali o crucificado, pois estava vivo, tinha ressuscitado e não se achava mais entre os mortos. Mostrou-lhes também o leito vazio do sepulcro e mandou-lhes que anunciassem aos discípulos o que tinham ouvido e visto, avisando-lhes que Jesus os precederia na Galileia. Deviam lembrar-se do que lhes dissera na Galileia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores e crucificado, e no 3º dia ressuscitará dos mortos. Então desapareceram os anjos, e as santas mulheres, com temor e tremendo, olharam para o leito sepulcral e os panos, chorando e ao mesmo tempo cheias de alegria. Depois saíram dirigindo-se à porta da cidade pela qual Jesus saíra para o suplício. Estavam ainda espantadas, não se apressavam, mas paravam de vez em quando, olhando em redor na esperança de ver Jesus ou que Madalena voltasse.